Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler do 3 ao 14. Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Precisamos do teu Espírito sobre nós nessa noite, sobre mim que falo e sobre cada um dos irmãos que ouvem, para que a tua palavra seja efetiva sobre nós, que ela seja transformadora, que ela seja libertadora, para a glória do teu nome. Então, ó Deus, supre cada uma das minhas incapacidades, e que o Senhor fale poderosamente à tua igreja nessa noite, para louvor da tua glória. É que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Iniciamos na semana passada uma série sobre a nossa nova identidade em Cristo, sobre os benefícios que Cristo e a obra da cruz nos trouxeram, quais são os impactos, os efeitos da obra de Cristo sobre a nossa vida. No último sermão, o primeiro sermão que foi na semana passada, nós vimos que por meio do ministério da reconciliação, nós fomos feitos nova criação. Nós deixamos para trás todas as coisas velhas e nos tornamos novas criaturas. Nós vimos que não foi uma guaribada, não foi uma lanternagem, não foi um verniz ou uma nova mão de tinta que Deus colocou sobre nós. Deus nos fez novamente. Nós fomos recriados em Cristo. Então, pela morte de Cristo, nós fomos feitos uma nova criação. Mas então vamos avançar, analisando e vendo o que as Escrituras nos dizem a respeito dessa nova identidade. Se somos nova criação, do que consiste essa nova criação? Qual é a condição dessa nova criação? Então, nós precisamos entender que, primeiro, como falamos na semana passada, nós vimos que foi Deus que reconciliou
a nós com Ele mesmo. Foi Deus que nos reconciliou com Ele para uma nova vida. Uma vida que nós não vivemos mais para nós, uma vida que agora é vivida para Ele. E nós fomos colocados nessa terra como embaixadores desse novo reino. Nós fomos transformados em novas criaturas, fomos colocados debaixo de um novo governo e estamos aqui agora como representantes desse reino, como embaixadores desse reino. Isso foi o que nós vimos na semana passada como resultado da reconciliação que o Pai fez através de Cristo. Então, a partir de hoje, no texto de hoje, nós vamos ver qual é a condição, quais são os fundamentos, quais são as garantias dessa nova identidade, dessa nova condição. Esse texto que nós lemos de Paulo, que vai do verso 3 até o verso 14 do primeiro capítulo da carta aos Efésios, na língua original, ela é uma frase só. Esse texto inteiro é uma frase só. Ele está aqui numa doxologia, adorando a Deus por tudo que Ele fez. E vai declamando, alguns vão dizer que era um cântico, né, que era um cântico cantado pela igreja, cujo refrão era para o louvor da sua glória, segundo o propósito de sua vontade. Mas o que a gente precisa entender é que Paulo está aqui, sob a inspiração do Espírito, nos dando um pequeno resumo das bênçãos que nos foram dadas através da obra da cruz. Bênçãos espirituais que nos foram concedidas nas regiões celestiais. Então, aqui, nós vamos encontrar no texto, né, que fomos, então, alcançados, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Também, isso está no verso 4. Nós, no verso 5, fomos então adotados como seus filhos. No verso 7, nele nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós temos, no verso 10, para convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, ou seja, estamos indo em direção, sendo incluídos em tudo que Jesus Cristo é e vai fazer. Nós também somos herdeiros, no verso 11, né? Em Cristo fomos também feitos herança e fomos selados, isso está no final do verso 13, dizendo que receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então aqui nós temos, nesse texto, vários e vários benefícios que Deus nos concedeu por meio de Cristo nas regiões celestiais. Hoje nós não vamos falar de todos eles, porque alguns desses benefícios vão ter um sermão exclusivo para eles, né? Então hoje nós não vamos falar sobre sermos santos e irrepreensíveis, hoje nós não vamos falar sobre sermos adotados como filhos, também não vamos falar sobre sermos herdeiros. Nós vamos meditar em 3 condições que estão aqui sendo ditas a nosso respeito. Mas antes de falar dessa nova identidade, dos benefícios que nos deu, vamos falar então do fundamento dessa nova identidade. Versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, meus irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender, isso está de acordo com aquilo que nós falamos na semana passada, onde Deus estava reconciliando consigo mesmo cada um de nós, é que quem fez isso foi Deus. Foi Ele que escolheu a mim, foi Ele que escolheu você. É fundamentado na própria decisão de Deus. Ele nos abençoou em Cristo. Ele decidiu nos abençoar em Cristo. Então, é algo que Ele fez porque Ele quis. E o nosso Deus não é um Deus mutável.
O nosso Deus não é um Deus que varia de acordo com humores. O nosso Deus não é alguém que hoje está bem e amanhã está mal, hoje está zangado, amanhã está bem. Não. O nosso Deus é constante. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, a primeira coisa é, o fundamento dessa nova identidade é inabalável. Ele quis fazer de nós novas criaturas. Ele quis nos dar uma nova identidade. E não há ninguém que possa mudar isso, porque o nosso Deus não tem inimigos, o nosso Deus não tem adversários. Então, se Ele quis nos dar essa nova identidade, ninguém pode mudar isso. Então, saiba que a nossa nova identidade em Cristo é algo que foi dado por Ele, e Ele nos deu essa nova identidade antes da fundação do mundo. Diz aqui que Ele fez isso antes da fundação do mundo, porque pensa bem, é algo difícil para nós compreendermos a mente de Deus. Mas pense o seguinte, nosso Deus, Ele é onisciente. O nosso Deus não aprende e nem descobre nada. Ele sabe tudo. Então, quando Deus decidiu criar a humanidade, Ele já sabia que a humanidade iria cair. Ele já sabia que seria necessário o sacrifício do seu filho. Tudo isso já estava na conta. Então, não pense que Jesus foi um plano B porque algo deu errado lá no Éden. Deu errado para nós, mas para Deus, não. Porque a serpente não entrou no Éden sem que Deus soubesse. Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e deu a ordem para que o homem não comesse dela e foi surpreendido pela ação da serpente e surpreendido pela desobediência dos homens. Não. Deus já tinha colocado tudo isso na conta. Então, quando Ele decide criar a humanidade, Ele já sabia que seria necessário que seu filho morresse para salvar algumas dessas pessoas. Então, Ele escolheu aqueles que serão salvos, Ele escolheu aqueles que irão crer, Ele escolheu antes de criar. Porque Jesus Cristo já sabia, antes de criar, que Ele seria sacrificado para salvar. Então, tudo isso já estava na conta. Por isso que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque Ele já estava com tudo decidido. Então, a nossa nova identidade, ela começa em Deus. Ela não começa em nós. A nossa nova identidade começou muito antes de eu e você nascermos. Começou em Deus. Ele é o fundamento da nossa nova identidade. Uma escolha feita antes da fundação do mundo. Uma escolha feita que não depende do nosso desempenho nem do nosso mérito. Ele não escolheu os melhores. Quem jogava bola quando era criança, né? Ia lá para o campo e ficava esperando ser escolhido. Então tinha aquele cara que era bom de bola que ele sabia que ele ia ser o primeiro a ser escolhido. Quando saísse lá ali o para o ímpar, ele sabia que ia ser o primeiro a ser escolhido, era o melhor jogador. Eu não jogava bola, eu parei por causa disso, porque o pessoal preferia jogar com um a menos do que jogar comigo. Então, eu nem escolhido era no futebol. Então, não é assim no reino de Deus. Deus não está escolhendo os melhores jogadores. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus está fazendo compras num supermercado de mercadorias vencidas. Deus está fazendo compra numa sucata. Deus está recolhendo aquilo que Ele quer. Deus está escolhendo entre um lixão. Não há nenhum ser humano na face da terra que possa se gabar pelo fato de ter sido escolhido por Deus. O que nós podemos fazer é agradecer por ter sido escolhido por Deus. Então, a nossa nova identidade, ela é um presente.
no meio de tantos perdidos e condenados, Deus decidiu salvar alguns. Ninguém merece salvação. Ninguém acrescenta a Deus nada. Ninguém tem em si mesmo as razões da sua salvação. Mas Deus escolheu salvar alguns. Pense, por exemplo, no chamamento de Abraão. Quem faz o panorama bíblico já teve essa aula comigo, e eu sempre os convido a refletir, né? Abraão estava lá vivendo a vida dele. Abraão não estava buscando a Deus. Abraão não estava vivendo de maneira diferente das outras pessoas da sua época. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, adorando os deuses pagãos, vivendo na sua casa, fabricando ídolos com seu pai. Era isso que Abraão estava fazendo. Um cidadão como qualquer outro do mundo naquela época. Mas Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Por que Abraão? Não sei. O pessoal do panorama gosta, né, quando eu falo. Não sei, a Patrícia. Por que escolheu Abraão? Não faço a menor ideia. Abraão não tinha nada de especial. É isso que eu sei. O que a palavra nos diz é: todos estão nivelados por baixo. Não há ninguém que é o melhor jogador que vai ser escolhido primeiro. Todos aqueles que foram escolhidos eram que nem eu, que não era para ter sido escolhido. E foram. Então essa escolha é uma escolha graciosa. Deus, sem ter obrigação de salvar ninguém, sem ter ganho em salvar ninguém, porque a salvação que Deus concede não é uma salvação onde Ele ganha algo. A salvação que Deus concede é algo que Ele perde. Para poder salvar, Ele precisa sacrificar o seu Filho. Então, Ele não tem nenhum ganho em nos salvar. Quando Ele decide salvar alguém, Ele está sendo gracioso, porque nenhum dos salvos acrescenta nada a Ele. E Ele paga caro para salvar cada uma dessas pessoas. Então, o fundamento da nossa nova identidade está na escolha e na intenção de Deus, no seu propósito, estabelecido antes da fundação do mundo. Então, falando das bênçãos e dos benefícios, seguindo, né, no verso 5, em amor, não, aqui no verso 4 mesmo, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, embora essa bênção será tratada num outro sermão, pensem, nós não fomos salvos por Deus para vivermos de qualquer maneira. Nós fomos salvos por Deus com o propósito de sermos, então, o quê? Santos e irrepreensíveis. Aqueles que tentam se descansar, né, nessa escolha divina, aqueles que acham, Deus me escolheu, eu sou escolhido por Deus, então eu posso descansar e viver como eu quiser. Não. Quem faz isso é porque não entendeu nada. Deus escolheu para que fossem santos e irrepreensíveis, e nós vamos nos aprofundar disso nos sermões que veremos nas próximas semanas. Mas entendam que essa escolha não é uma escolha para que as pessoas vivam como querem, é uma escolha para que essas pessoas sejam santas e irrepreensíveis. Versos 5 e 6. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, irmãos, a outra bênção que aqui está descrita é que nós fomos adotados. Ele nos predestinou. O que é isso? É determinar previamente. Isso está em consonância com outro versículo, diz que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Então, Deus decidiu, na sua graça, que algumas pessoas seriam adotadas como seus filhos. Então, é um outro benefício que nós vamos ver em outro sermão. Não fique chateado comigo, nós já vamos chegar nos benefícios desse sermão. Mas nós seremos, então, mais do que nova criatura. Nós seremos uma nova criação que agora faz parte da família de Deus. E sermos filhos de Deus nos coloca
como irmãos de Cristo. Por isso que a palavra vai dizer que nós somos também co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Deus tem de herança para o seu Filho, também tem de herança para nós. Então, quando nós vemos como bênção, descrito como bênção, o fato de nós termos sido adotados como filhos, lembre-se, o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Ele olha para você e enxerga em você a mesma coisa que Ele enxerga em Cristo. Ele ama você da mesma forma que Ele ama a Cristo. Mas isso também é objeto para o sermão à frente. Não percam os próximos capítulos. Mas para hoje, Guilherme, me diz algo de hoje aí. Tá bom, versos 7 e 8. Vamos lá. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Temos aqui duas palavras, redenção e remissão. Redenção é uma palavra que, nos tempos em que Paulo escreveu essa carta, era um termo comercial, onde era o ato de você comprar alguém que era escravo. Então, a redenção é uma compra. É como se Deus fosse lá no mercado de escravos do pecado, e chegasse lá e falasse: eu quero esse, vou comprar. Então, quando a palavra diz que Ele nos redimiu, ou que nós fomos alvo de redenção, Ele está dizendo que Deus nos comprou. Nós éramos escravos, nós tínhamos um outro dono, nós pertencíamos a outra pessoa. Então Deus, com o seu sangue, nos compra. Fomos comprados com preço de sangue, o sangue de Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Deixamos de ser escravos do pecado para sermos não apenas servos de Deus, mas filhos de Deus. Então pense em alguém indo no mercado de escravos, comprando um escravo, não para que ele seja apenas seu escravo, mas para que ele seja livre e seja colocado dentro da casa daquele que o comprou, não como escravo, mas como filho. Foi isso que Deus fez pelo sangue de Cristo. Nós éramos escravos do pecado e Ele nos compra com o sangue do seu Filho, e nós não somos transformados em escravos de Deus, nós somos adotados e colocados na casa como filhos. E também tivemos a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados foram completamente pagos, não há nenhuma dívida. Deus, por meio do sangue de Cristo, nos livrou de todos os efeitos do pecado, da condenação do pecado. Eu e você deveríamos ser mortos por causa do nosso pecado, mas como o preço foi pago, então todos os nossos pecados foram perdoados. E quando falamos todos os nossos pecados, falamos de todos os pecados passados, presentes e futuros. Por isso que nós temos a certeza de que todos aqueles que estão em Cristo estão indo para a Nova Jerusalém. Porque todos os pecados foram pagos, todos eles foram perdoados. É perdão total, como consequência da redenção, é perdão total. Nós podemos estar diante de Deus como pessoas sem pecado, não porque nós não tenhamos pecado, mas porque Ele nos concedeu, por meio da cruz, em Cristo, o benefício dos nossos pecados serem completamente remidos. É uma bênção espiritual que nos foi dada nas regiões celestiais. Fomos declarados justos.
diante do tribunal cósmico, né? Aquelas figuras que a gente vê em alguns vídeos, né, em algumas ou literaturas de um tribunal, né, onde o Deus está como juiz e nós temos lá o diabo como acusador. Nesse tribunal cósmico, nós já fomos declarados justos. O justo Deus já bateu o martelo lá, ó, justos. Não porque nós somos justos, mas porque o preço do nosso pecado, a pena das nossas transgressões já foi cumprida em Cristo. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, meus irmãos, nessa nova identidade que nós temos uma nova identidade justa. Essa nova criação, essa nova pessoa que Deus fez de nós por meio do ministério da reconciliação, ela pode se aproximar de Deus como alguém que teve todos os seus pecados perdoados. Você não tem que dar ouvido a nenhum acusador mais. O que precisamos fazer é nos arrepender diariamente dos nossos pecados. Porque nós ainda estamos nesse corpo de pecado, nós ainda estamos sob a influência do pecado. Enquanto Jesus não voltar, enquanto não for consumado o reino de Deus, enquanto nós não recebermos o corpo glorificado, nós ainda incorremos em pecados. Não há que se falar de perfeição com esse corpo, mas nós devemos a cada dia buscar sermos melhores. Nós devemos a cada dia abraçarmos essa nova identidade, esse novo coração que nos foi dado e o Espírito de Deus que foi colocado em nós. Então nós recebemos de Deus tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Pedro nos diz isso. Mas nós ainda pecamos. João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Então a vida do cristão, a vida daquele que está em Cristo, é uma vida de alguém que já foi perdoado totalmente. Precisamos tomar posse, se é que já não foi tão vilipendiada essa expressão, né? Esse jargão do evangeliquez já foi tão abusado em relação a tomar posse, mas isso é algo que nós precisamos nos apropriar de verdade, porque nós somos acusados pelo diabo, nós somos acusados pelo nosso coração corrupto. Saiba, o amor de Deus alcançou você com perdão total. Você é totalmente amado por Deus. Ele o amou a ponto de dar o seu filho para morrer por você. O amor de Deus por você é inegável. Segunda coisa que nós vamos tratar hoje. Então, a primeira foi que nós somos perdoados. Segunda coisa é que nós fomos perdoados, nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados para um propósito. Veja aqui versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vocês perceberam na leitura desse texto o quanto a palavra propósito e o quanto a palavra vontade se repetem? Nós temos aqui, né, vamos lá, vamos tentar achar aqui, verso 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Temos aqui, verso 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Então, da sua vontade e do seu propósito. Verso 11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então percebam que o texto está deixando claro para nós que Deus tem um propósito. Ele fez de acordo com a sua vontade, ou seja, ele quis
foi aquilo que nós dissemos no começo, ele fez porque quis. Ele não precisa, ele não depende, ele não tem nenhuma obrigação, ele fez porque quis. Então, é um exercício livre da vontade do Deus todo soberano. Ele quis, mas ele não apenas quis, ele quis nos salvar, ele quis nos escolher, ele quis nos predestinar para um propósito. E qual é o propósito? O propósito que era um mistério, como Paulo diz aqui, ó, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Que mistério? O mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, que é o quê? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus tem o propósito de fazer com que toda a criação, com que todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, estejam convergindo, estejam ao redor, tenham Jesus como centro. Essa é a vontade de Deus, e isso vai acontecer quando? Na plenitude dos tempos. Quando chegar o tempo pré-determinado por Deus, toda a criação vai convergir para Jesus. E nós estamos nesse propósito. Deus fez tudo o que fez, desde a criação, com esse propósito. De quê? De que em Cristo fosse estabelecido o seu reino eterno e total. O propósito de Deus é que o seu reino seja estabelecido ao redor do Filho. E ele já fez isso desde a criação, como eu disse, quando ele criou todas as coisas, ele já sabia que seria necessário que Cristo passasse por tudo que passou, fizesse tudo o que fez. Então, meus irmãos, a nossa identidade não é uma identidade isolada. Essa nova identidade que Deus nos dá é uma identidade que está unida a toda a criação. Porque Deus quer fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então a nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação, é a salvação de toda a criação. Deus está redimindo em Cristo todas as coisas. Então, meus irmãos, a nossa nova identidade que nos foi concedida em Cristo, ela está ligada ao propósito eterno da sua criação. Deus planejou isso desde o início. Mas essa manifestação, essa conversão, esse reino eterno e total vai se manifestar plenamente na plenitude dos tempos. É disso que nós estamos falando e é isso que nós estamos aguardando. Porque se lembre, lá no começo do texto ele diz o quê? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu estou no verso 3. Com bênçãos espirituais em que regiões? Nas regiões celestiais. Meu irmão e minha irmã, não tem nada a ver com essa vida. Não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Quando falamos de bênçãos, quando falamos daquilo que Deus nos deu, quando falamos daquilo que foi conquistado na cruz, não estamos falando de absolutamente nada desse mundo. Nada. As verdadeiras bênçãos que Deus nos concedeu estão nas regiões celestiais, são bênçãos espirituais. O que eu quero dizer com isso? Que nós poderíamos não receber absolutamente nenhuma bênção nessa vida. Poderíamos ficar doentes e não sermos curados, podemos ser assaltados, podemos ser violentados, podemos ser mortos. Esse mundo é um mundo mau, e nós estamos vivendo num mundo mau. Deus nos guarda na medida do propósito que Ele tem para nós nessa vida. Mas Paulo foi morto pelos romanos, Pedro foi morto pelos romanos, caiu nas mãos dos inimigos. Tem um louvor aí, eu não vou cantar, até porque eu não vou lembrar a letra,
Mas tem um louvor que saiu aí há pouco tempo falando que eu não serei envergonhado porque caí nas mãos do inimigo e tal. Se fosse assim, então Paulo foi envergonhado, porque ele foi morto pelos inimigos do Evangelho. Pedro foi morto pelos inimigos do Evangelho. Estevão foi morto pelos inimigos do Evangelho. Nós podemos ser mortos. Deus não prometeu para nós que nós não ficaríamos doentes. Deus não prometeu para nós que nós não seríamos assaltados. Deus não prometeu para nós que nós não seríamos assassinados. Deus não prometeu para nós que nós não morreríamos num acidente de carro. Nada disso. O que Ele prometeu é, ainda que morra, viverá. Porque a morte já foi vencida. Então tire os olhos desse mundo. Tire os olhos desse mundo. Pare de buscar bênçãos desse mundo. Porque as verdadeiras e mais importantes bênçãos já nos foram dadas, já pertencem a nós, por causa do propósito eterno de Deus. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais já são nossas pela obra de Cristo. Tudo isso já foi nos garantido em Cristo. E não tem ninguém que possa tirar isso. Nada. Então nós estamos incluídos, inseridos no propósito. Então a nossa identidade, naquilo que nós estamos vendo hoje, né? Na nossa nova identidade nós somos completamente perdoados, e na nossa nova identidade nós estamos incluídos num propósito que é muito maior do que eu e você. Tanto a nossa escolha quanto a nossa inclusão nesse propósito nos coloca no nosso lugar. Deus tem um propósito muito maior do que as nossas salvações individuais. Nós estamos inseridos num plano muito maior. 11 a 13, versos 11 a 13 agora. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então aqui nesses versículos, ele fala de herança. Como eu disse, herança é algo que nós vamos tratar com detalhes em outro sermão. Mas eu queria que você entendesse aqui que Deus tem promessas para nós. Essas promessas são espirituais, são bênçãos celestiais, e muitas delas nós vamos precisar aguardar o quê? A plenitude dos tempos, quando tudo vai convergir em Cristo. Então e por isso é chamado de herança, porque nós ainda não recebemos plenamente. Embora já seja nosso de fato e por direito, nós ainda não a recebemos, porque a plenitude dos tempos ainda não chegou. Nós aguardamos isso. Mas eu queria que você só prestasse atenção aqui no nós e no vocês, né? Verso 12. A fim de sermos para o louvor da glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E depois no 13 ele fala, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quem são nós e quem são vocês? Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios. São moradores de Éfeso, que é uma igreja que na sua maioria é de gentios, pessoas de origem não judaica, que não conheciam o Antigo Testamento, que não eram do povo de Deus, né, do Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo para eles aqui que nessa hora de convergir todas as coisas, Paulo está dizendo que eles, quando ele diz nós os judeus, por quê? De antemão esperamos em Cristo, porque os judeus sempre tiveram nas suas profecias e sempre aguardaram nas suas profecias o Cristo. Então eles de antemão estavam aguardando Cristo. E ele agora falando para os efésios, falando para aqueles que não são de origem judaica, ele diz, nele também vocês, ou seja, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, Paulo está dizendo aqui que essa salvação, que esses benefícios são para todos aqueles que creem. Essa herança prometida é para todos aqueles que creem, sejam eles judeus, sejam eles gentios, sejam eles que conheciam ao Deus do Antigo Testamento ou aqueles que estão conhecendo Jesus e o Senhor agora por meio da pregação do Evangelho. É isso que ele está falando. Agora, a respeito da profundidade do tamanho da herança, nós vamos ver em outro sermão. Então, vamos falar agora dos selados. Nós já falamos dos perdoados, faz parte da nossa identidade, já falamos do propósito maior que nós estamos inseridos, e agora nós vamos falar do selo, de nós termos sido selados, né? Ele fala no final do verso 13, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando Paulo aqui está dizendo que, como um dos benefícios espirituais, uma das bênçãos espirituais que nós recebemos nas regiões celestiais, que nós fomos selados com o Espírito Santo, pense então de novo naquela cultura, quando você pensa num selo. O que era um selo? Quando a gente fala em selo agora, a gente pensa em carta, né? Bota um selinho lá na carta. O que era um selo? Um selo era algo feito de cera, onde uma autoridade, um soberano, era colocado, por exemplo, para lacrar uma carta, ou para assinar uma carta. Aquela carta recebia lá uma cerâmica derretida, eu não sei dizer qual era o material, e ele vinha com aquele anel de selar e marcava aquele selo. Aquele selo era uma garantia de que aquela carta, ou de que aquele tratado, que aquele documento, ele realmente tinha sido redigido por ordem daquela autoridade. Então, quando Paulo fala que nós recebemos o selo do Espírito Santo, ele está dizendo que o próprio Deus nos marcou de modo que nós estamos garantidos pela palavra dele, pelas promessas que ele fez. Quando Deus nos concedeu o Espírito Santo e fez o Espírito Santo habitar em nós, ele nos selou, no sentido de que nós recebemos uma marca do rei, onde tudo aquilo que ele prometeu, onde tudo aquilo que ele nos disse que faria, ele fará. É um selo real. O Espírito Santo concedido a nós, para aqueles que estão em Cristo, é um selo, uma marca, é uma garantia, é uma demonstração de autoridade, é uma certificação de que nós somos alvo dessas promessas, e aquele que fez essas promessas tem autoridade para fazê-las. E quando ele diz que o Espírito é o penhor da nossa herança, o que seria o penhor da nossa herança? É como se fosse um adiantamento. Você tem direito a receber lá de herança, né? 100 milhões de reais está na sua conta, mas só na plenitude dos tempos. Está lá na sua conta, 100 milhões de reais, mas só na plenitude dos tempos. Mas o seu testador disse, olha, como penhor dessa herança, dê a ele 100 mil. Então, o Espírito Santo nos foi dado também como penhor, no sentido de que Deus nos deu aquilo que é necessário para que nós vivamos até que Ele venha. Ele nos deu o sustento, Ele nos deu os meios, a maneira de nós sermos santos e irrepreensíveis, Ele nos deu a maneira de nós vivermos de acordo com a sua vontade, Ele nos deu a maneira de nós perseverarmos na fé, Ele nos deu o seu Espírito como penhor de tudo aquilo que ainda iremos receber. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós podemos confiar que vamos chegar até o fim da caminhada, que nós entraremos pelos portões da Nova Jerusalém, porque o penhor nos foi dado, e é um penhor que nos foi dado até o resgate da sua propriedade. Deus vem resgatar a sua propriedade. Eu e você somos propriedade de Deus, estamos marcados, selados pelo Espírito, e esse penhor está em nós até que Ele venha buscar a sua propriedade. Então, meu irmão e minha irmã,
Essa nova identidade em Cristo, ela é inabalável, porque está de acordo com a vontade e com os propósitos de Deus. Nós vimos que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Para concluirmos, tem 4 coisas que eu gostaria que você se lembrasse. Se você não for capaz de se lembrar de tudo que eu falei nessa noite, eu tenho 4 coisas que eu gostaria que você se lembrasse. A primeira, você foi escolhido por Deus. Se você está em Cristo Jesus, você foi escolhido por Deus. Só que isso não é motivo de orgulho ou de se sentir superior. Na verdade, ser escolhido por Deus é razão para nós sermos humildes, porque eu não merecia, eu não tenho mérito, e Ele ainda assim me escolheu. Então é motivo de louvor, é motivo de gratidão, é motivo de humildade, é motivo de você se voltar para Deus e agradecer a Ele. E também é motivo de segurança. Você está nas mãos do Deus vivo. Você é propriedade dele. Ele escolheu você. Ninguém pode tirar você de lá. Ninguém. Não existe ataque, não existe diabo, não existe demônio, não existe nada que possa tirar você das mãos de Deus. Você pertence a Ele. Não tema. Viva ousadamente, de acordo com a vontade de Deus, mas sem temer a mais ninguém. Só devemos temer o Senhor. A mais ninguém. Não devemos nada a mais ninguém, só ao Senhor. Segunda coisa, você é redimido pelo sangue, você é perdoado pela graça. O acusador está desarmado, o acusador está sem argumentos. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há que ser acusado, não há razão de você dar ouvidos, porque o diabo vai tentar nos desanimar em alguns momentos, dizendo: olha, você está aí perdendo o seu tempo, você está se enganando. Sai logo daí, porque você não é crente em nada. Sai logo daí, porque você é um pecador miserável. E então vai logo, se entrega e mergulha na lama, porque é lá que é o seu lugar. Não dê ouvidos a isso. O seu Deus pagou o preço de todos os seus pecados no Filho. Você, na sua nova identidade, é alguém perdoado. Isso não quer dizer que é uma licença para pecar. E se você encontra na graça de Deus uma licença para pecar, é porque o seu coração não foi trocado. Tem lá no aplicativo, se você tiver o aplicativo da igreja, procure lá um artigo que eu coloquei lá, que fala o quanto as suas perguntas revelam o seu coração. E uma das perguntas é essa: se Deus perdoou todos os meus pecados, então eu posso fazer o que eu quiser? Essa é uma pergunta que revela o seu coração. Você é redimido, perdoado, mas não viva de qualquer maneira, porque isso denuncia o seu coração. Terceira coisa, tudo isso, todas essas bênçãos fazem parte de um grande propósito redentor de Deus, um propósito que envolve toda a criação. Não tem a ver com indivíduos, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Deus fez tudo isso porque Ele quer estabelecer um reino. Ele está estabelecendo um reino, Ele está formando um povo, e esse reino é dele. Então nós estamos incluídos no propósito de Deus de estabelecer o reino. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Nós estamos sendo estritamente beneficiados, porque Ele nem precisa desse reino. Pai, Filho e Espírito Santo são
completos em si. Nem mesmo o reino que Deus está desenvolvendo acrescentam algo a ele. Nosso Deus é tão magnífico, o nosso Deus é tão perfeito, o nosso Deus é tão completo, que Ele não precisa nem mesmo de um reino. Mas Ele criou esse reino, planejou e projetou, e está executando essa obra e esse reino, para beneficiar a cada um de nós. Quarto e último, você recebeu o Espírito Santo. Se você está em Cristo Jesus, você recebeu o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo, você recebeu de Deus o selo, a garantia de que tudo isso que Paulo escreveu aqui é seu. Ele já te deu em Cristo. Embora nós ainda estejamos aguardando a consumação de todas essas coisas, porque estamos aguardando a plenitude dos tempos, como ele diz aqui no verso 10, nós já temos isso dado e garantido, porque o Espírito Santo é o penhor, ele já nos deu tudo isso em Cristo. Quando olhamos para a cruz, quando vemos a obra da cruz, quando vemos a ressurreição de Cristo, está ali. Jesus disse o que na cruz? Está consumado. Isso já foi feito, já foi dado. Tudo isso em Cristo. Percebam, agora para concluirmos, vamos fazer uma última leitura desse texto, só para nós percebermos quantas vezes ele também fala de Cristo, desse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aqui é diante do Pai. Em amor, nos predestinou para ele, para Deus, para o Pai, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado que é Cristo. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, em Cristo, também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado por tantos benefícios, Senhor. Obrigado por tantas bênçãos, bênçãos maravilhosas, bênçãos preciosas, de valor incalculável, que nos foram dadas gratuitamente a nós. Como eu sempre digo, embora tenham sido dadas gratuitamente a nós, elas custaram caro para ti. O Senhor não precisava nos salvar. O Senhor teria sido perfeitamente justo se nos desse aquilo que merecíamos, a morte. Se nos desse aquilo que merecíamos, que merecemos, o inferno. Mas por causa do amor com que nos amou, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade,
o Senhor decidiu salvar. E para isso se dispôs a sacrificar o seu próprio filho. Oh Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Que todos os irmãos que aqui estão, que já pertencem a Ti, que já se renderam, que já confessaram, que já têm Jesus como seu Senhor e Salvador, que eles tomem posse dessas verdadeiras bênçãos. Não bênçãos materiais, não virtudes desse mundo, não vantagens nesse mundo, mas que eles possam se apropriar de tudo aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Que eles saiam daqui com a certeza de que ninguém pode tomar isso deles. Não há violência nesse mundo que possa tomar isso deles. Não há enfermidade nesse mundo que possa tomar isso deles. Nada, ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Obrigado por isso, Senhor. E se há alguém aqui entre nós nessa noite, ó Deus, que ainda não se rendeu a Ti, que ainda não entregou a sua vida, que ainda não confessou os seus pecados, ó Deus, que diante da Tua palavra, que diante de tudo aquilo que o Senhor fez, que o Teu Espírito possa, nesse momento, convencê-lo, e que ele possa se render a Ti agora, e que ele também possa se apropriar dessas bênçãos, que ele tenha os seus pecados perdoados, que ele tenha, Senhor, o seu destino eterno mudado, que ele tenha o seu coração mudado, e que ele receba o selo e o penhor da nossa salvação, que é o Teu Espírito, nessa noite, Senhor, para a glória do Teu nome, segundo o propósito da Tua vontade. Que tudo isso seja estabelecido nessa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.